Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Josué, capítulo 6, que diz assim: a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eis que eu entrego nas tuas mãos Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade cercada uma vez, e assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Adiante da arca, no 7º dia, rodeai a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, quando tocares longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos os unidos dela, todo o povo gritar com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada um em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levará 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passei ao redor da cidade, quem estiver armado, passai adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué o dissera, o povo e os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor, e passaram e tocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocava a trombeta. A retaguarda seguia após a arca da, da trombeta. O sonido da trombeta, porém o povo rodeava a cidade, dizendo: disse Josué ao povo: não gritais, e nem fareis ouvir a vossa voz, e nem sair palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritai. E assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez até aí, senão vai ficar muito longo. Você viu só que deu uma travada, mas eu já estava no meio da gravação, não ia cortar. Ficou esse, vai e não vai, mas vai. Glória a Deus, aleluia, porque Deus é fiel o tempo todo. Nós vimos aqui, Jericó era uma cidade com umas muralhas muito forte, muito poderosa. Tanto é que o rei daquela cidade, ele estava se garantindo, eles não vão entrar aqui, não tem como entrar. Jericó é a muralha de Jericó é a muralha intransponível, não tem como eles entrar. E se acontecer, nós temos um exército melhor de todos. Eita, Jesus, melhor de todos. Só que aquele povo, ele já tinha ouvido falar de Deus, do Deus de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez a água do Jordão partir, abrir caminho para o povo passar. O que o povo já tinha feito com vários reinados por onde eles tinham passado. Já tinha ouvido que o Senhor é grande e poderoso, mas não deu crédito. Ficaram zombando, com certeza, ali dentro da muralha. KKKKK. Que esses pequenos estão pensando que ele vai derrubar a nossa muralha passeando em volta da cidade?
Tá me dando fadiga, eu tô ficando já agoniado de ficar ouvindo esse barulho. A trombeta soava, né? Povo de boca calada, ninguém fala nada, uma palavra, tem que ficar quieto. Porque tem momento que a gente tem que ficar quieto. Porque se você abrir a boca, tu vai estar entregando o filé para a raposa. É, tu vai estar entregando o pão na boca ali do leão. Um negócio é esquisito. Então, tem momento de falar e tem momento de calar. Se você não está sabendo, está falando antes do momento, você tá entregando o pão para aquela coisa lá, entendeu? A gente tem que vigiar. Vigia. E aqueles que estão zombando de você, dizendo nunca vai conseguir, ele nunca vai chegar, ela nunca vai chegar. Ela disse até que tem um. Ah, tu já ouviu ela falar? Ela disse que tem aí um pastor aí, que Deus falou que vai entregar, que a muralha que ela tem que ultrapassar vai vir abaixo. Mas tu já viu o tamanho, a altura que é a muralha? Onde que ela está? Tu já viu o tamanho do deserto dela? Não, isso não vai nunca acontecer. Ele nunca vai chegar lá. Só que eles não sabem quem vai na nossa frente, quem é? Quem era que estava ali na frente, ali, tomando a direção, o controle de tudo? Não era a arca do Senhor? A presença de Deus que estava ali? Não era? Era. Antes de Josué botar o povo para andar em volta, Deus já tinha falado tudo para Josué como ia acontecer. Aquilo ali só era para cumprir aquilo que foi dito mesmo. Como Deus falou, vai acontecer. E Deus dá disse, só o que vai sair daquela cidade é a prostituta Raabe com a sua família. Por que ela vai sair daquela cidade? Olha, aquela cidade tem rei, tem coronel, tem general, tem gente grande. E só a prostituta, aquela pouca coisa que para eles não era nada. Só ela que vai sair, só ela. Mas por que só ela com a sua família que vai sair, meu Deus do céu? Se tem tanta gente poderosa lá que se acha poderoso, só que a menor é que vai sair? Aquela que quase ninguém dava nada por ela? Só ela que vai sair, vai. Por quê? Porque ela escondeu os espias, os 2 espias. Por isso, porque ninguém faz nada para Deus para ficar de graça. Deus não precisa de nós para nada, absolutamente nada. Somos nós que precisamos dele. Somos nós. Nós somos carentes de Deus o tempo todo, precisando da misericórdia dele para a nossa vida. E aquele que diz, eu não preciso de Deus para nada, é o que mais precisa. É o que mais precisa. Não sabe que tu tá respirando, tá vivo, pela misericórdia dele. Eu também, todos nós. Por mais que você seja riquíssimo, mas você precisa. Porque é um sopro dele, tudo que tu tem passa a não existir mais. Poeira assim, ó, vira pó. Porque nosso Deus é poderoso. E tudo que ele fala se cumpre. Hoje, no tempo determinado. No tempo determinado. Aí estavam lá rindo. Coitadinho desses homens, dessas pessoas malucas. Será que eles não têm nada para fazer, não? Mas quando a pessoa zomba de Deus, é assim que Deus faz. É aquilo que você acha que nunca vai acontecer, ele faz acontecer, que é para você ver a grandeza dele, ver o poder dele manifestado na vida daquele que você acha insignificante, que você acha pouca coisa, porque você se acha grande, né? Se acha grande. Só porque tem mais um dinheirinho do que o outro, aí você se acha grande. Vigia, vaso. Dinheiro é bom para pagar nossas contas. Deixa eu te dar um conselho. Por mais que Deus te faz trilhardário, trilhardária, bilhardária, seja humilde. Lembra do exemplo que Jesus deu? Jesus não deu um exemplo de ficar lavando os pés dos seus discípulos. Deus não deu um exemplo para nós do filho dele nascer aonde? Lá numa manjedoura. Não foi? Ele poderia ter nascido num palácio, feito de ouro, muralha de ouro, parede de ouro com diamante, com tudo do melhor dessa terra, porque Deus pode todas as coisas. Mas não.
É para dizer, olha, meus filhos, presta atenção no exemplo que eu estou dando para vocês. Siga esse exemplo e vocês vão ser abençoados aonde quer que vocês chegar. Se nós seguir o exemplo, a palavra de Deus, aquele que se levantar contra você, a muralha vai vir abaixo. Não tem uma muralha que vai ficar diante de você de pé. Ai, Francisca, mas eu já busquei tanto, eu busco dia e noite, e essa muralha não cai. Por que será que essa muralha não cai? Olha uma coisa. Deus disse que só o que ia sair de lá, aos pratos, ouro, ia para o tesouro da casa de Deus. E a prostituta. Se alguém pegasse alguma coisa de lá e levasse para o arraial, não era para fazer isso para o arraial não ficar maldito. Não amaldiçoar o arraial. Mas aí teve alguém lá que pegou o negocinho lá e levou para o meio do arraial. Então, às vezes é coisa. Ora para Deus, Senhor, tem alguma coisa aqui dentro da minha casa que não te agrada? Aí Deus vai te mostrar, minha filha, meu filho, aquele negócio que talvez tu ganhou de presente, ou não aquilo que tu comprou, consagra. Tudo que tu for comprar, vai, até a roupa, até um par de meia, consagra, Senhor, consagro, porque a gente não sabe quem é o fabricante, de onde veio, qual é a procedência, tu sabe? Então, o único jeito é esse. E tudo que você vai levar para dentro da sua casa, abençoa. Senhor, não, Senhor Jesus, abençoa esse negócio aqui para mim, Senhor. Coloca a tua bênção sobre essas coisas. Porque às vezes é uma coisinha que está lá dentro da tua casa, que está travando as tuas bênçãos, que está levantando uma muralha de Jericó na tua vida, que aí você não consegue derrubar. Você já orou, você já buscou. Porque se você, presta atenção, se você está andando, fazendo aquilo que agrada a Deus, e o negócio não acontece, e parece que está uma trava aí, que tu dá um passo para frente e 10 para trás. Fica rodando, ou então fica rodando, rodando e não sai do lugar. Ai, não é porque a minha oração é fraca, Francisca. Não existe esse negócio de oração fraca. Toda oração, ela é poderosa. Só que Deus, se a pessoa estiver andando nos caminhos tortos, a oração não passa do teto, não sobe. Por quê? Porque você tem que edificar a tua casa sobre a rocha, tem que tapar as muralhas, tapa as brechas. Tapa as brechas e aí tu vai ver o negócio acontecer. Anda nos caminhos do Senhor e faça aquilo que Ele te mandou fazer, porque se não aconteceu, se tu está fazendo e não aconteceu, é porque não chegou o momento. Porque Deus sabe o momento certo. Por exemplo, tu como pai e mãe, vai entregar uma coisa pontiaguda para um bebê que começou a andar? Não, não é? Porque você sabe que ele não está preparado para manusear aquele negócio. E assim mesmo é Deus conosco. Ele sabe que se ele entregar aquilo que tu está pedindo agora, vai ser uma trava, tu vai te perder. E Deus não quer que nenhum dos pequeninos dele se perca. Não. Deus quer te exaltar, não te rebaixar. Não. Ele quer para cada um de nós o melhor dessa terra. Então, Josué, ele era obediente, sim, obediente. E aí ele deu ordem, ninguém grita, vamos arrodear a cidade, arrodear todo mundo calado. Tu acha que naquele meio ali não tinha gente que dizia assim, será que Deus falou com Josué mesmo? Tu já viu, como é que nós vamos conseguir derrubar essa muralha? Essa muralha de Jericó, ninguém nunca aconteceu. Eles já enfrentaram várias guerras, vários obstáculos, mas ninguém nem arranhar. Porque a muralha é muito poderosa, ela é grandiosíssima. A espessura, eu não sei nem quantos metros mede, mas eu sei que é poderosa. Não era melhor a gente tentar escalar essa muralha e entrar lá dentro e pegar esse pessoal tudo assim com a mão mesmo? Tem certeza? Não, Deus, ou dizia, não, Deus falou assim, isso aqui é conjectura, isso aqui não está aqui não. Mas aí Josué sabia, estava tranquilo, porque Deus falou, foi com ele. Deus não falou com nenhum daqueles que estavam andando em volta da cidade, rodeando a cidade. Deus só falou com Josué. E aí é onde muitos de nós nos perdemos. Por quê? Porque tem coisa que a gente tem a necessidade de alguém chegar. Tem certeza que Deus falou contigo mesmo? Não, porque tu é uma mulher de Deus. Não, porque tu é uma mulher de Deus. Eu não tenho nem dúvida. Sabe o que eu aprendi? Deus me ensinou. Não fica dependendo do A ou do B achar que tu tá com a razão ou que tu não tá. O importante é que tu tá fazendo aquilo que eu te mandei.
Para de ficar querendo que os outros bate palma para ti, te aplaude. Para com isso. Porque quando tu aprender a andar só olhando para mim, só olhando para Deus, tu vai ver que um negócio, ninguém mais vai te parar. Por quê? Aquele que te parar, quem está na tua frente, quem é? Não sou eu? Então, já sabe, a muralha já caiu, já foi para terra, já poeirou. É isso que Deus mandou te dizer. Porque você é menina dos olhos de Deus. E Ele te ama e Ele quer o melhor para ti. Homem, mulher, é isso mesmo. Seja obediente. E aí, aquele que se levantar contra ti, mas é no tempo de Deus, não é no meu tempo, nem no teu tempo. Não, é no tempo de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque muitas vezes a gente pede a coisa, Senhor, porque eu quero agora. Senhor, tem que ser hoje, tem que ser agora. E aí Deus dá e depois a gente vai chorar na cama, que é lugar quente. Meu Deus, por que o Senhor me deu aquele negócio? Mas, meu Deus, não foi nós mesmo que pedimos? Tu já pensou se Deus fosse gente? Ele já tinha ficado doido. Doidinho, Deus. Doidinho. Por quê? Porque nós só Deus da causa nossa. A gente quer agora, depois a gente já não quer mais. Era isso, mas agora não sei mais, não. Então, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, que é perfeita e agradável. O povo estava ali rodeando a cidade. No sexto dia, volta para o arraial, pernoita lá e volta de novo todo mundo. Sacerdote, 7 trombetas, 7 sacerdotes tocando ali a buzina ali. Na última volta, no último dia, 7 vezes rodeando a cidade. Será que é coisa mesmo? 7 sacerdotes, 7 trombetas, no sétimo dia, 7 vezes. Tu já imaginou? Como é que nós vamos conseguir ter força para resistir a esse povo? Porque só em um dia nós arrodeamos a cidade 7 vezes. É para você ver que não é na tua força. É para você ver que não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. A força não é minha, não é tua, é do Senhor. Porque tu já imaginou como é que aquele povo estava cansado? Tu já parou para pensar? Se uma vez arrodeando uma cidade toda a muralha, a cidade não era pequena não, é? Tu tem que arrodear aquela cidade todinha. E num dia só tu arrodear 7 vezes? Exatamente. É para você não dizer, quando Deus deu a vitória, foi nós que derrubamos a muralha. Foi, nós derrubamos, porque nós somos poderosos, nós somos, grande demais. E aí, na 7ª volta, Josué diz para o povo, agora grita. Com grande grito. E o povo começou a gritar e tocar a trombeta, e gritava e tocava a trombeta. E aí o que aconteceu? A muralha rachou. Rachou a muralha e começou a cair igual pozinho. Olha, o pozinho, tu já viu o pó? Deus faz. Tu acha que tem algum Deus? Deus, porque Deus só tem um. Deuses que faz, que tem esse poder? Não, não, não tem não. É imitador. Mas não tem o poder de Deus. Não tem de jeito nenhum, não tem. E aí a muralha vem abaixo e o povo, um atrás do outro ali, ó, subindo ali, né? E invade aquela cidade. E aí faz aquilo que veio para fazer. Você já sabe que o YouTube tá com um negócio aqui. O YouTube já não pode ficar falando certas coisas assim, não. Porque isso é pregação da fala que é de ódio, não é não. Não é de ódio, não, de jeito nenhum. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, é de benção. Benção para a vida, para a gente se orientar e a obedecer ao Senhor, porque quando nós obedecemos, o nosso Deus é benção. É benção, não importa se tem milhares e milhares dizendo que você não vai conquistar, dizendo que você não vai vencer, te chamando de fracassado, te chamando de derrotado, mas quem viver verá. Quem viver verá que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí eles vão e chega lá na casa da prostituta Raabe e tira ela e toda a sua casa com ela e vão morar lá no meio do arraial de Israel. Por quê? Porque fez uma coisa boa. Protegeu quem os espia. Aí você que está fazendo as coisas, estão fazendo as coisas para a obra de Deus, mas não gosta desse negócio não, porque lá tem uma irmãzinha que não faz nada. Também tem outro lá que não faz nada. Tem um outro lá que só chega atrasado. Tem um outro também que só chega atrasado. Faça a tua parte. Salvação é individual. Deus sabe muito bem o que você está fazendo na obra dele. Deus sabe. Então,
Tudo que você está fazendo para você e para sua casa. A pessoa que está fazendo as coisas erradas, depois Deus vai acertar a conta é com ela, não é com você. Entendeu? Essa é a vantagem. Porque tu já pensou que tu fazendo as coisas certas, aí tem alguém que está fazendo as coisas erradas e você não está junto com aquela pessoa? Porque se você estiver junto também, você leva na cajadada. Sai fora. Começou a fazer as coisas erradas, eu tô fora. Fulano, eu tenho muito o que fazer, não tenho tempo para te escutar, não. Não fica dando ouvido para quem tá falando mal do pastor, para quem tá falando mal da obreira, para quem tá falando mal disso. Não dá ouvido, porque Deus não gosta de pessoa que fala mal do outro. Também Deus não gosta, não. Então, faça a tua parte e faça com amor, porque Deus está vendo e a tua recompensa vai vir do Senhor. Não vai vir do A, do B, nem do C, mas vai vir do Senhor, porque Deus honra. Aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Pode se levantar milhares e milhares contra você, mas maior é o nosso Deus. E eu costumo dizer que um com Deus é maioria. É maioria. Não se preocupa com a quantidade que está do lado de lá. Se preocupa que os teus olhos estão no Senhor e Ele defende a nossa causa. Tu já imaginou? E agora? Ficou alguém lá para contar a história, para dizer que Israel não poerou. Só ficou assim, a família da prostituta, a menorzinha, aquela que eles achavam insignificante. Mas honrou a Deus. Deus não quer nem saber do teu passado. Se você vier para ele, ele passa uma borracha, esquece do teu passado e a partir de hoje tu vai ter um tucômister novo, um futuro brilhante, porque quem vive de passado é museu, né, não? O museu só vive de passado, porque, não, o que importa no museu é aquilo que já está antigo mesmo, que daqui. Não, isso aqui tem uma história que vou te contar, entendeu? Nós não somos museu para viver de passado. Nós vivemos hoje, o amanhã. Que amanhã? Amanhã não existe. Existe o hoje, o agora. Esse é Deus conosco. Está aqui comigo, está aí com você. Então, não se preocupa se estão rindo, dizendo que a tua muralha não vai cair. Ela já caiu. No nome do Senhor Jesus, tudo que estava travando a tua vida, que estava aí, olha, com a muralha de Jericó, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E você chegou perto dela e começou a olhar, meu Deus, como que essa muralha vai cair? Meu Deus, talvez, não é necessariamente um muro, é a situação que você está vivendo. Pode ser uma muralha, pode ser considerado uma muralha. A dificuldade, talvez é uma enfermidade, mas Deus manda eu te dizer que ela já caiu por terra. Ai, Francisca, mas o doutor falou que não vai dar. Pois tá certo, o doutor é gente igual eu e você. Ele tem a limitação dele, mas o nosso Deus não. Nosso Deus não fez aquele vale de osso seco reviver, mulher, homem que está enfermo aí, que estava dizendo que já recebeu até a cartinha lá do médico dizendo, vai para casa, né? Não é? O nosso Deus não fez o vale de osso seco reviver? Ele, o filho dele não ressuscitou no terceiro dia? Não fez o Lázaro no quarto dia? Então, confia no Senhor e Ele vai fazer sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Espera nele, confia nele. Não ouve palavras negativas, não. Ouve palavras que venham da boca de Deus para a tua vida. Porque tudo que vem de Deus é bênção para a nossa vida. Se for correção, é bênção. E se for bênção, é bênção dobrada ainda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar, porque a tua muralha já caiu por terra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Pai, na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra este azeite, consagra, meu Deus, essa água, consagra, Pai, tudo que está aí do lado deste celular, meu Pai. No momento que essa pessoa usar desse azeite, beber desta água, Pai, que ela venha a ser curada, que ela venha a ser liberta de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que assim acontece na vida dessa pessoa também, que ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que as muralhas de Jericó, assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, que o povo de Israel não teve que fazer nenhum esforço assim com canhão ou com outra coisa para derrubar, foi o Senhor que derrubou. Que se eu derrube essa muralha que está na frente, que está atrapalhando a vida deste homem, desta mulher, desta criança, no nome do Senhor Jesus, Pai, que toda maldição hereditária
Pai, que vinha assolando esta família de geração para geração, seja cancelada, seja anulada no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor repreende, Senhor, todo demônio devorador que estava devorando a finança do teu povo, todo demônio destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, vai batendo em retirada agora da vida, das finanças e dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende, Senhor, todo o mal, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavras de maldições, maldição hereditária, vai batendo em retirada agora, sendo quebrada, sendo cancelada, sendo anulada, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende, Senhor, o espírito da depressão, o espírito do medo, o espírito de enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés do teu povo, Pai, e cura, Senhor, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho para remover, Pai, toda a obra do inferno, o espírito da inveja, o espírito do olho gordo, o espírito da pombagira, da Maria Mulambo, do Zé Pilindo, do Tancarrua, Enxucaveira, vai batendo em retirada agora da casa, do trabalho, de tudo que é dessa pessoa, tudo que leva o nome dela, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor, para remover aquele espírito de contenda, de divisão que está no meio das igrejas, Pai. Proteja as tuas igrejas, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles que as trevas tirou de dentro da igreja e levou para o mundo da escuridão, resgata o teu povo, Pai. Traz, Senhor, para a tua presença, para a tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu envio essa legião de anjos também nos nossos lares, Senhor. Anjos com espada de fogo para cortar toda a seta do inferno que foi lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos projetos. No nome do Senhor Jesus, seja cancelada todo o levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa. Pai, envia essa legião de anjos nos hospitais, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, curar o teu povo, libertar o teu povo, tirar todo o peso, toda a angústia, toda a fadiga, toda a batalha espiritual, do nome do Senhor Jesus. Pai, luta, Senhor, a nossa causa, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos também, Senhor, nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer tribulação, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus. E eu queria avisar que neste sábado, dia 20, às 14 horas, nós temos o culto das mulheres de Deus em ação, no nome do Senhor Jesus. Venha participar conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre nós e fica na paz do Senhor Jesus. E se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.